A pergunta burra é a pergunta não feita. É melhor você perguntar e eu responder do que você ficar guardando isso pra você. Pergunte aí, seja. Faça a pergunta. Ah, não sei o que é quebra de estrutura. Pô, não sabe? Pergunta que eu digo. Não sei o que é change of chart. Pô, pergunta que eu digo. Não sei como é. Pergunta aí que eu digo. Não tem problema. Não existe pergunta burra. Pergunta burra é uma pergunta não feita, tá? É a pergunta que você não faz. É a pergunta que você deixa de fazer, irmão. Tá certo? Então vamos observar aqui o SDK que o irmão pediu, tá? Vamos ver a movimentação. O SDK, como eu não tenho praticamente nenhuma análise nele, eu vou começar aqui pelo diário, tá? Ó, diário a gente vê que o ativo ele tá numa acumulação macro aqui assim, tá? Mas praticamente agora numa estrutura de alta, tá? No range de alta. Descendo aqui, não, eu vou nem descer, eu já vou marcar uma coisinha aqui só para vocês terem noção, tá? Fundo, topo. A gente vê a FIBO trabalhando aqui, o mercado faz um movimento de impulsão, começa a ser negociado abaixo daqui da linha de 75% a 85% e a gente começa a ver um movimento de impulsão, né? E esse movimento de impulsão, só para vocês verem, ele vem depois de tocar numa região de high time frame, que é praticamente essa região de demanda que a gente tem aqui, né? Então o mercado testa aqui essa região, começa a fazer uma valorização, a gente vê isso para o SDCAD. Então assim, ele faz um movimento de impulsão, correção de pullback, alinhamento de fluxo para alta. Então assim, no gráfico diário a gente está vendo praticamente uma continuação de alta. Vamos observar aqui praticamente agora também no gráfico de 4 horas, tá? 4 horas. No gráfico de 4 horas também a tendência está de alta. Ou seja, estou fazendo análise macro para micro. Eu começo a observar o time frame macro, vou descendo 4 horas, observo a movimentação que ele está fazendo. Então já no 4 horas a gente consegue tirar algumas informações aqui, como por exemplo, essa captura de liquidez que o mercado faz para fazer esse movimento de impulsão, né? Ele faz aqui uma impulsão, depois ele vem em captura para fazer a impulsão novamente aqui no mercado, nesse movimento de retração. Então a liquidez é capturada, a gente tem um movimento de impulsão, esse movimento ele gera uma quebra de estrutura, tá? Ó, gera uma quebra de estrutura. Essa quebra de estrutura, como eu falo para vocês, toda vez que a gente tem uma quebra de estrutura, a principal tendência é que a gente tenha uma correção. Então, quebra de estrutura, correção de preço. Depois da correção, o mercado vem retestar alguns níveis aqui de demanda, faz algumas violações. Vou marcar também uma FIBO para ficar muito mais clara a análise para vocês. E aí a gente vai observar essa região de 7585 aqui, por quê? Porque no gráfico de 4 horas você percebe que tem uma região de demanda bem relevante aqui, ó. A gente começa a observar, vamos lá, vou marcar essa FIBO como a minha região de demanda relevante, tá? E dentro dessa região de demanda relevante, a gente também tem uma região de order block, essa região institucional, logo aqui abaixo, tá? E aí é um order block de 4 horas. Aqui a gente já tem uma noção, o mercado está negociando aqui um pouco abaixo de 50%, fez um movimento de impulsão que não gerou uma quebra de estrutura, tá? Não gerou a quebra de estrutura desse ponto, a gente tem apenas os pavios dos candles passando, então isso não caracteriza uma quebra de estrutura. Vamos descer agora para 2 horas, tá? No 2 horas fica muito mais claro, uma coisa que já estava clara no 4 horas, mas fica muito mais claro, que é praticamente esse movimento aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é liquidez, tá? Isso aqui é um acúmulo de ordens antes do mercado chegar numa região institucional. Isso, para o pessoal que está na comunidade, inclusive, sabe que é praticamente uma movimentação de inducement, é indução. Então assim, o mercado está induzindo você a fazer compras ali antes de ter capturado uma liquidez. Então você tem que ficar atento e não necessariamente fazer as suas compras agora, tá? Porque existe uma liquidez remanescente um pouco acima, inclusive, de uma região institucional. Então, qual é a maior probabilidade? É que o mercado vá capturar essa liquidez, chegar na região institucional e aí sim a gente ter a valorização do preço do ativo para depois gerar a quebra de estrutura. E aí, observando isso, a gente tem alguns cenários. O cenário principal é que a gente tenha essa captura de liquidez. E quando a gente observa essa movimentação aqui, ó, a tendência principal é que o mercado faça isso, tá? Aí você pode pensar, pô, Tony, mas aí eu tenho que esperar o preço chegar aqui, né, para fazer a execução? Não. Se você entende que o mercado tende a vir buscar essa região, você pode operar em direção. Então, esse movimento aqui, ele também é um movimento operável, né? Então, você pode operar essa região aqui. Então, como é que você faz para operar essa região, essa retração? Porque praticamente, se você for observar, do ponto que o preço está agora, até aqui são 76 pips, então existe muita movimentação a ser pega. O que a gente vai fazer? Vai descer os time frames para buscar as regiões mais relevantes aqui de oferta, tá?
Numa hora, aqui, dá para observar que essa movimentação que ele fez não foi uma quebra de estrutura, mas sim uma captura de liquidez desse topo, né? Então aqui tinha liquidez e essa liquidez ela foi capturada, o que dá mais uma confirmação aqui para que a tendência seja para baixo primeiro, antes do mercado subir, né? Praticamente aquela movimentação do sell to buy, né? Primeiro ele cai para depois ele subir. E aqui a gente está vendo o mercado praticamente mudando um pouco a estrutura de alta para queda, né? O mercado faz uma quebra de estrutura desse ponto um pouco mais à frente, aqui também já faz uma quebra de estrutura, tá? Nos 5 minutos isso deve estar muito mais claro, isso está muito mais claro nos 5 minutos. Você observa que as regiões de demanda elas estão sendo constantemente violadas, as regiões de oferta estão sendo constantemente respeitadas, como por exemplo essa região de oferta, tá? De 5 minutos. Então o mercado chega até essa região de oferta, corrige e faz o movimento de queda, depois o mercado vai retestando outras regiões de oferta e vai invalidando as regiões de demanda, gerando quebra de estrutura. Tá? Então o que é que isso significa para a gente? Significa que a gente tem que mapear as principais regiões de oferta. Aqui a gente tem essa região de oferta, que praticamente já foi mitigada. Tá? Então a gente tem essa região de oferta que já foi mitigada, o mercado veio buscar aqui, depois ele caiu, mas isso aqui foi praticamente um fechamento, né, no mercado. Você pode ver que esse candle aqui foi às 6h50, né? Às 6h50, 19 horas a gente teve fechamento do mercado para a semana, e aí a gente tem a abertura do mercado indo em direção novamente a essa região de supply. Então a gente está tendo uma negociação dentro da região de supply agora de 5 minutos. Se a gente estivesse num horário operável para o USD-CAD, que não é esse horário, porque primeiro, a gente está num domingo fora da sessão de Nova York, que é a sessão principal, onde a gente tem movimentação de USD-CAD. Tá? Então, eu não faria nenhuma operação nesse momento. Mas, observando o fluxo do mercado, a gente entende essa região de supply como uma das mais relevantes para a gente observar e fazer uma venda em low time frame. Tá? Praticamente isso aqui que a gente pode observar, indo em direção a essa região que a gente tem de demanda. Se observa que quando a gente estava observando aqui ó, o gráfico de 4 horas, essa região parecia, estava longe, mas se você pensar que está um pouquinho perto, consegue observar isso? Está longe. Eu falei, né, são 70 e poucos pips, mas você pensa que está perto, né? Mas quando você desce o time frame, você vê que existe um caminho muito longo até o mercado vir buscar essa região, tá? Então assim, não é necessariamente nessa oportunidade que você vai pegar. Por quê? Olha o horário, irmão. Se é a hora de estar operando, não é a hora de estar operando. Mas a tendência é que a gente veja uma queda em USD-CAD e o mercado vá deixando, por exemplo, durante a sessão Nova York, regiões de ofertas muito mais claras. Como, por exemplo, você vai abrir o mercado amanhã, durante a sessão de Nova York, você vai ver o mercado sendo estruturado e aí você pode ver uma oportunidade muito melhor para ir em direção a essa região de demanda. E se você, por algum motivo, chegar na região chegar na sessão Nova York e observar que o preço está na região de demanda, irmão, é só você observar o preço chegar à sua região de demanda, inverter o fluxo e aí você vai fazer ordens compradoras, tá? Então é praticamente isso que eu observo para o USD-CAD, tá? Tanto em low time frame quanto em high time frame. A tendência do mercado mostra para mim que a tendência é que a gente tenha um movimento de queda para depois ter um movimento de valorização para gerar uma quebra de estrutura, porque a tendência principal do ativo é uma tendência principal de alta, tá? Entendido? O USD-CAD ficou show?